Olá a todos, nós somos participantes do projeto de inovação República em Jogo, mais especificamente Aprendizagem em Jogo, novas abordagens de ensino-aprendizagem baseadas no jogo República em Jogo. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o processo desse projeto para a gente. Primeiramente, eu me chamo Sara Matos e eu curso Jogos Digitais pela IFRJ no campus Engenheiro Paulo de Frontin. Eu sou bolsista PIBIT pelo CNPq. Eu sou Alexandre Galdense, também sou estudante de Jogos Digitais no campus Engenheiro Paulo de Frontin e sou bolsista PIBIT pelo IFRJ. Eu sou Pedro Rosenbach, também faço Jogos Digitais aqui em Engenheiro Paulo de Frontin e sou voluntário do projeto. Nós vamos abordar na apresentação 4 pontos, começando pela proposta do projeto, depois a produção do jogo, em seguida a aplicação do jogo que aconteceu na segunda Olimpíada de Sociologia do Rio de Janeiro e as conclusões do projeto. Sobre a proposta do projeto, o foco principal era transformar o jogo República em Jogo em uma versão digital, para depois ser usado como possível ferramenta didática e lúdica em sala de aula e também como instrumento de aplicação em uma das etapas da Olimpíada de Sociologia, como já mencionamos. E também, nesse caso, com o jogo propiciar uma discussão sobre a reflexão sobre democracia, participação política e cidadania. O jogo República em Jogo trabalha com mecânicas de domínio de território e discute sobre política, democracia e do contexto do estado do Rio de Janeiro, simulando o território, inclusive. A produção do jogo ocorreu em 3 etapas. Primeiro, a pré-produção, depois o desenvolvimento e, por último, os testes para avaliar a validade do jogo. Na pré-produção, nós começamos analisando o design do jogo, um jogo que já veio com o design pronto, e em seguida estudando as tecnologias necessárias. Durante a análise do jogo, nós discutimos, por exemplo, sobre o fluxo do jogo, como se davam as etapas, e o diagrama embaixo mostra a organização do conceito principal do loop do jogo. Por fim, após analisar as tecnologias e o design do jogo, nós organizamos as tarefas e planejamos para distribuir ao longo do período. As ferramentas utilizadas foram a Unity, Engine e o pacote Netcode for Game Object para propiciar a conexão em rede, o Blender para modelagem de objetos 3D, o GitHub para organizar e versionar o projeto e trabalhar de forma colaborativa, e o ClickUp para organizar as tarefas. O acompanhamento das tarefas e execução ocorreu em períodos quinzenais com os professores para acompanhar o desenvolvimento e entre os participantes da equipe durante toda a semana. E para a conexão do jogo, nós planejamos a conexão em rede local entre computadores dentro do contexto da Olimpíada, considerando o espaço em que seria aplicado o jogo, e também uma versão online para poder ser jogado e testado em casa, cada um com seus computadores. Posteriormente, essa fase mais técnica do desenvolvimento, com o jogo próximo do fim desse nível de produção, eu entrei no projeto como voluntário para desenvolver a parte visual e de interface. As ferramentas utilizadas por mim foram o Figma, em rascunhos, e o Photoshop para desenvolvimento final de todas as artes. Eu desenvolvi, primeiramente, rascunhos e uma conceitualização inicial do que seria feito e o que poderia encaixar na interface do jogo. Em segundo momento, defini a identidade visual, como paleta de cores, fontes, formas, etc., tudo sempre em contato com os outros desenvolvedores e os orientadores. Em terceiro lugar, eu cheguei, então, aos mockups finais e comecei a produzir os ícones e assets que iriam ser usados na implementação final. Nesse slide, então, vocês podem ver, primeiramente, os rascunhos iniciais comentados e como foi o processo de transição até o design final. Como vocês podem ver, muita coisa foi mudando, desde a localização básica até toda a aparência dos ícones, e isso foi através dessas trocas.
E aqui nesse slide vocês podem ver 2 capturas de tela do jogo final, com esses assets já mais refinados até do que no design final e todos implementados no jogo. Posteriormente a isso, com o nosso desenvolvimento já se fechando, nós precisávamos testar a validez do nosso jogo. Então, fizemos um teste na nossa própria graduação com o pessoal do 6º período. E nós levamos esse jogo para dentro da sala de aula, explicamos, fizemos o tutorial, e eles foram capazes de jogar desde o início até o final, tendo um vencedor. Dessa forma, nós podemos ver que o jogo estava de forma concluída do fim ao início, mas recebemos muitos feedbacks de melhorias, tanto visual quanto algumas coisas no próprio mecanismo como o jogo funcionava, que pudesse ficar melhor e mais interativo. Esse teste foi primordial para a nossa experiência na Olimpíada, pois com ele nós fizemos o refinamento final e levamos o jogo pronto para a 2ª Olimpíada de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, para funcionar como ferramenta decisiva na etapa final. Foram 8 equipes finalistas, na quais 4 equipes jogaram um jogo e os 2 jogos funcionaram ao mesmo tempo. Dessa forma, nós validamos o jogo e recebemos muitos feedbacks positivos e muitos elogios. Por fim, nós pudemos concluir que o nosso jogo realmente foi um jogo que ficou completo, que possui tanto multiplayer local e online funcionais. O design foi super aprovado pelo público-alvo, depois de todos os testes e feedbacks. E, por fim, nós pudemos concluir realmente a capacidade do nosso jogo como ferramenta ativa no ensino da aprendizagem. Posteriormente, nós pensamos em democratizar a acessibilidade do jogo para que escolas, principalmente públicas, tenham acesso a elas. Então, nós pensamos em fazer uma versão mobile, que é a ferramenta que, normalmente, os jovens, adolescentes têm mais contato e mais acesso. Dessa forma, podendo levar nossa ferramenta para ir dentro da sala de aula em qualquer tipo de escola ou instituição. Esse foi o projeto que nós participamos e queríamos agradecer a todos pela atenção e também estamos abertos para perguntas agora.